Queridos amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Que alegria em podermos estar juntos nesta primeira temporada do Opinião Espírita, que está estudando o livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, ditado pela sua mãe Maria João de Deus. Vimos no programa passado ela nos narrando como é que era este ambiente espiritualizado em que ela se encontrava. Um planeta diferente do nosso, com constituição diferente, com matéria diferente, com evolução diferente, dando-nos pormenores, dando-nos exemplos, mostrando a realidade que ela pôde nos mostrar, preparando o ambiente para que alguns anos depois nós tivéssemos as obras de André Luiz, ampliando ainda mais os conceitos da vida no mundo espiritual. Sejam bem-vindos a mais um programa. Queridos amigos, que alegria em nos encontrarmos. Gostaria de convidar os amigos para conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho através da minha página, através do meu site andreluizvilar.com.br. Lá você vai ser direcionado a conhecer a minha biografia, conhecer as obras que eu já publiquei, a finalidade da venda das obras, que eu acho de fundamental importância. Sejam bem-vindos ao meu site, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Hoje nós iniciaremos o capítulo 110, que tem como título A Vida em Toda Parte. E Maria João de Deus nos fala: nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Uma gota de água encerra um universo infinitesimal, onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Se Deus se conserva inatingível ao nosso entendimento atual, porquanto não podemos concebê-lo segundo a nossa individualidade, o único índice que possuímos para apreciar os outros, também a vida como manifestação de sua divindade, ainda não é compreendida por nós, em toda a intensidade de suas grandezas multiformes. Aqui desenrolam-se as nossas atividades, a maneira dos homens, e nessa segunda zona, onde me encontro e aguardo oportunidade feliz para reencarnar-me na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminada a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulso de fraternidade nestes núcleos de seres, onde se agitam os sentimentos humanos em sua generalidade. Portanto, é uma região em que o amor já reina de uma maneira mais livre, comparado com o que nós vemos na atualidade aqui na Terra. Lá nós não temos esta poluição mental que nós temos aqui, da inveja, da intriga, da maledicência, da fofoca. Os sentimentos e os pensamentos já são mais espiritualizados. Aqui nós vivemos num mundo que temos espíritos de todas as ordens reencarnados. Tanto aqueles que suscitam a paz, a concórdia e o entendimento, como nós temos também aqueles nossos irmãozinhos que Deus permite que tenham a oportunidade reencarnatória, mas que vêm de regiões trevosas para tumultuar, para agitar, para comprometer uma família, para comprometer uma empresa, para atrapalhar o avanço de uma nação através da política, através da legislação e por aí afora. Quando nós lemos as obras de André Luiz, nós passamos a ver que as trevas também têm seus projetos reencarnatórios infiltrando
muitos companheiros em determinados pontos chaves para que aquela situação, aquela organização, aquele movimento não vá para frente. Outros são incitados nas suas dificuldades morais, seja no seu orgulho, seja na sua vaidade, seja na ideia eu sou, eu faço, eu sei, e vai levando o companheiro a entrar num buraco sem precedentes. Nesta região, não. Primeiro ponto, ela estava se preparando para reencarnar. Não dá a data, podia ser daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, mas ela estava se preparando para reencarnar. Por quê? Porque ela tinha que dar continuidade na sua evolução. Tinha que continuar a sua jornada, o seu aprendizado. No mundo espiritual, nós passamos a ter esclarecimento, nós passamos a ter auxílio, mas é aqui na crosta, como diz no Livro dos Espíritos, que nós somos convidados a colocar à prova o que nós estamos aprendendo, seja enquanto encarnados, seja enquanto estamos no mundo espiritual. Não podemos menosprezar a nossa oportunidade. Logo no início do capítulo 110, ela disse assim: nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Os espíritas acham que a vida no mundo espiritual é sobrenatural. Desencarnei, não tenho mais que falar verbalmente, eu vou apenas pensar e os espíritos vão captar o meu pensamento. Telepatia, não é assim que funciona. Ah, não vou mais andar com as minhas pernas, por quê? Porque eu vou volitar. Então a gente tem que compreender que existem essas regiões no mundo espiritual, existem regiões acima da cidade de nosso lar, por exemplo. Nós vemos em nosso lar uma cidade evoluída, apesar de estar no umbral fino já, com divisa com a 5ª dimensão da arte, da ciência e da cultura, mas nós vemos que o modo deles conversarem era através do verbo, da boca, você dialogava, não era através do pensamento. O modo que eles usavam para se locomover eram os transportes públicos que eles tinham em nosso lar, como o aerobus, que narra para todos nós, ou caminhando. Não havia esse negócio de volitação. Por quê? Porque a maioria não dominavam essa técnica. Pela maioria não dominar a técnica, eles não queriam ofender esses que não davam conta. Por isso, na cidade de nosso lar, como está no livro, narrado por André Luiz através de Chico Xavier, não podia utilizar desta prática. Então nós temos que entender que o mundo espiritual não é este mundo miraculoso, fantástico, sobrenatural, como nós pensamos. Como diz André Luiz, entre a terra e o céu. No mundo espiritual, continuaremos a olhar para cima e veremos o azul do céu. Continuaremos a olhar para baixo e veremos o solo firme em que estamos pisando. Porque às vezes nós vemos uma confusão no meio espírita, livros que não são tão sérios, vindo à torta e à direita, muitas vezes combatendo ideias intrínsecas que Allan Kardec nos deixa, e nós, os espíritas, estamos deixando passar desapercebido. Por isso que, uma vez mais, eu utilizo esse espaço que a TV A Caminho da Luz está me confiando, me concedendo, para eu relembrar: Espiritismo é os ensinamentos milenares e inolvidáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. A base deixada por Allan Kardec, o nosso codificador lionês, e o seu continuador natural, que ampliou o que o mestre lionês deixou em 15 anos, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, com as suas mais de 500 obras publicadas. Temos que pautar o nosso conhecimento, porque hoje nós vemos uma enxurrada de falsas revelações. Hoje nós vemos uma enxurrada de falsas notícias. E se eu não tomo cuidado, como disse o Evangelho, haverão falsos cristos e falsos profetas. Não imaginemos que isso não possa ocorrer no meio espírita. Então temos que estar atento para não imaginarmos um mundo espiritual diferente do que realmente ele é. Portanto, não sabemos nada ainda de mundo espiritual, mas o pouco que sabemos, fiquemos com as informações confiáveis
e que sabemos que não estarão sujeitas às transformações no amanhã. Veremos agora o capítulo 111, que tem como título As Afinidades Raciais, quando ela nos diz: o amor, a esperança, a tristeza, a fé, a confiança, o caráter, a sinceridade e demais atributos da personalidade humana aqui estão vivos, palpitantes. Tenho observado, porém, que, apesar de livre do perigo das lutas fratricidas entre todos, existe grande movimento de afinidade racial, parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam, e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem uma das outras, apesar de se encontrarem ligadas pelos mais santos laços da fraternidade e do amor. Aqui nós observamos que o mundo espiritual ele é muito diverso. Nós não vemos, como este livro todo vem nos mostrando, nós não vemos uma perda de cultura quando nós desencarnamos. Então nós vemos no mundo espiritual as colônias ligadas aos povos saxões, aos povos latinos, aos povos orientais, aos povos africanos e assim sucessivamente. Não é porque eu desencarnei que eu perdi o meu modo de pensar, o meu modo de agir e a minha crença religiosa. Seja num Deus único, seja em vários deuses, seja no Deus eu chamando de A, B ou C, seja eu seguindo o livro sagrado A, B ou C, o mundo espiritual existe de tudo. Colônias que recebem os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos latinos e assim sucessivamente. Não podemos imaginar, desencarnei e vamos estar todos reunidos no mesmo lugar. Não, eu vou conservar do outro lado os mesmos princípios, os mesmos posicionamentos de quando eu estava aqui. Aqui nós passamos a ver que o certo e o que o errado não existe, porque para muitos a sua crença lhe faz orar 3 vezes por dia, outros uma única vez, outros nenhuma vez. O modo da fé, o modo de se lidar, o modo da política, que ainda está muito enraizada nos seus costumes, permanece do outro lado. Todas estão ligadas pela mesma finalidade. Todas estão com Jesus no leme, mas sem ofender uns aos outros, respeitando cada qual como pensa, como age, com seus costumes, com as suas maneiras. Um costume milenar não vai ser removido do dia para a noite. Às vezes trazemos aquilo muito presente no nosso ser, enraizado, e que naturalmente vai sofrendo as suas transformações, porém é lentamente e gradativamente. Não é assim do dia para a noite. Desencarnei há muito tempo em determinada fileira religiosa, cultural, política, e porque eu desencarnei, eu quebrei com o meu laço do meu passado. Então nós começamos a ver que do outro lado realmente é uma sequência natural. É uma sequência de que todos estamos envolvidos. E é isso que é o bonito na criação de Deus. Ele respeita o tempo e o limite de cada um de nós. Respeita, nos suscita a continuarmos adiante, procura nos envolver no que pode. É isso que nós devemos estar preocupados, em não imaginarmos que do outro lado da vida tudo é um mar de rosas. Não, eu vou continuar do outro lado com os conflitos que eu tenho aqui. É verdade, com menos pressão,
com menos suscetibilidade à maldade que está do nosso lado. Tudo isso é verdade, mas os meus conflitos, as minhas vicissitudes, o meu modo de enxergar determinado assunto têm a necessidade do meu empenho para ser modificado. Isso não é do dia para a noite. Por isso que o tempo quem faz somos nós. Para cada espírito, o tempo é lidado de um modo diferente. Uns aproveitam, outros aproveitam menos. Uns valorizam, outros nem tanto. E no mundo espiritual, se aqui existe diversidade, naturalmente do outro lado continuarão as mesmas diversidades. Então nós temos que abrir a nossa mente. Não podemos ver a vida no mundo espiritual de um aspecto pequeno, de um aspecto limitado. O mundo espiritual é muito grande, como toda a criação do Pai é grande. É verdade que ainda não conseguimos entender a sua extensão total, mas nós podemos começar inserindo conteúdos como deste livro, que nos dá uma visão clara, abrangente, aprofundada e, sobretudo, séria de como devemos olhar, sentir e pautar a nossa vida aqui para ter repercussão do outro lado. E já no programa que vem, nós vamos dar continuidade nessa temática, em que ela vai falar da hegemonia de Jesus, em que ela vai falar outros assuntos mais que casam perfeitamente com o que nós estamos vendo. Nós estamos já caminhando para o encerramento da primeira temporada. Fiquem atentos que agora, em 2019, a TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, estará completando 10 anos. Então nós estaremos com uma programação totalmente refeita, estaremos com novos programas, novas temáticas, novo modo de pôr o conteúdo na web, tudo visando a você que vem nos acompanhando, que vem nos seguindo, e desde já deixamos o nosso obrigado. Eu gostaria também, já caminhando para o nosso encerramento, de lembrar que nós precisamos da sua ajuda. Quem puder, até o presente momento eu já lancei 3 livros: Momentos de Reflexão, O Poder da Liberdade e Passos de Luz, como você está vendo. Todos doei os direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e para a TV A Caminho da Luz. Então entre na loja virtual da TV A Caminho da Luz, adquira um desses livros, ou uma palestra, ou um CD, que você estará nos ajudando a continuarmos com os projetos que estamos levando adiante. loja-acaminhodaluz.com.br. A sua aquisição ela é muito importante. Eu relembro também que eu tenho um site. Você pode conhecer o meu trabalho, pode conhecer um pouquinho de cada livro, que é andreluizvilar.com.br. Se você está nos assistindo de uma outra plataforma que não seja direto pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Você que às vezes tem dificuldade, o Paulo está colocando aí um passo a passo, youtube.com/TV A Caminho da Luz, se inscreva no nosso canal e permita que a notificação esteja habilitada. Porque não adianta você apenas se inscrever e a notificação não estiver habilitada. Você não vai receber as nossas notificações. Então a sua inscrição ela é muito importante. Desejamos a todos uma continuidade de dia, de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o programa que vem.